Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gravação. Boa tarde para quem está aqui com a gente. Eu sou o Robinson. Eu sou a Luísa. E hoje estamos aqui para falar sobre Kaizen. Mas a gente já mudou o nome, né, ao longo das conversas. Quarta-feira, no caso. Quarta-feira, no caso. Por que a gente mudou o nome e nós resolvemos chamar de O Poder do Pequeno? Basicamente, Kaizen é uma filosofia oriental e ela trouxe uma revolução, digamos assim, na administração e nos processos empresariais. Utilizado por grandes corporações, ela fez uma revolução, né, na cadeia de produção e foi vamos dizer, um grande boom ali pela década de 80. Mas os processos, né, para as empresas na administração que foram embasados no Kaizen, eles permanecem até hoje, né, como uma metodologia de desenvolvimento e crescimento, né, no processo administrativo, nas empresas, ou seja, a filosofia continua eficaz e utilizada até hoje, né? Só que já entrou para o processo administrativo e estratégico de desenvolvimento, não mais abordado como Kaizen. E o objetivo aqui é trazer um pouco dessa filosofia oriental para o desenvolvimento pessoal, né? Por que a gente vai aplicar essa filosofia para o desenvolvimento pessoal? Porque ela é uma filosofia para o desenvolvimento pessoal, né? Ela foi transformada em uma filosofia para o processo administrativo e empresarial, mas em sua base ela fala do aprimoramento pessoal, né? Só que quando eu estou explicando e falando sobre o Kaizen, eu já falo a partir de uma linguagem própria, né? Eu não trago a filosofia do Kaizen em si. Então fica até inapropriado eu fazer a live chamando de Kaizen, porque eu não vou trazer a filosofia como ela é. Eu já vou trazer a minha versão, né? E na minha versão, o que eu mais gosto nessa filosofia do Kaizen é o poder do pequeno. No que se refere esse poder do pequeno? Né? De uma forma bem básica, né, para quem está acompanhando e quiser anotar, a regra, né, e a filosofia do Kaizen, ela pode ser resumida em uma frase super simples, pontual, e essa é a frase, a metodologia e o pensamento para que tu possa aplicar a filosofia do Kaizen em todas as áreas da tua vida. Então, anota a frase, porque isso é a pérola e o resumo de tudo. Ok? Essa frase diz: hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. O Kaizen inteiro e toda a filosofia e tudo que vai ser dito aqui, né, se desdobra a partir dessa frase. Tudo que eu vou falar são aplicações e exemplos de como essa frase pode ser aplicada e utilizada em várias áreas da vida, né, utilizando de outras técnicas e outras filosofias complementares, mas a regra de ouro do Kaizen é essa: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. De uma forma simples, né? O que eu faço hoje? Hoje eu vou me esforçar para ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E o que eu planejo para amanhã? Para amanhã eu planejo ser um pouquinho melhor do que hoje. Deixando bem claro que eu estou falando de hoje e amanhã. Eu estou falando de ontem, hoje e amanhã. Então, dentro da filosofia do Kaizen, não tem ano, né? Não tem passado nem futuro. A gente está sempre trabalhando no presente. A gente está sempre trabalhando em dias. A gente está sempre trabalhando pequeno. Não é tipo uma filosofia onde eu vou ficar analisando anos atrás ou anos à frente. Não, é uma filosofia da melhora constante, progressiva, e a única atuação e a única capacidade real que a gente tem de transformação está no presente. A gente não pode mudar o passado e a gente não determina o futuro. A gente tem
o nosso poder de controle, o nosso poder co-criador, ele está no presente. E é no presente que a gente usa ele. Então, uma estratégia pequena, imediata e de curto prazo. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Esse é o resumo do que é a filosofia do Kaizen. E a partir daqui, eu vou desdobrar, ampliar e aprofundar isso para várias áreas. E eu vou começar saindo da filosofia oriental, e eu vou trazer um pouco de mitologia africana. Uma mitologia que eu gosto muito, e não é por ser africano que tem a ver com os orixás. Na verdade, a mitologia e até a religiosidade africana, ela é muito mais ampla, né? Uma parte, a gente tem ali vamos dizer que uma região da África de onde foram, né, roubados, né, as pessoas que vieram ser escravos no Brasil. Então, o recorte da espiritualidade, da religiosidade africana que a gente tem, ele está resumido, que a gente conhece hoje, está resumido a uma região da África de onde vieram, né, os escravos para o Brasil. A mitologia e a cultura africana, ela tem muitas outras áreas, muitas outras vertentes, muitas outras histórias. É uma espiritualidade e religiosidade muito maior do que aquela que a gente conhece, aquela que chegou ao Brasil. Mas ela, em sua profundidade, é muito próxima, mas com nomes diferentes e visões diferentes. E eu vou trazer aqui um pouquinho da história de Anansi. Anansi, a aranha. Em sentido literal, tipo, Anansi era um ser híbrido, meio homem, meio aranha. E ele é descrito como um velho pequeno, né? Assim sendo, mesmo por um ser humano, ele era descrito como pequeno. Não chegava a ser um anão, mas tipo, é um velhinho pequeno e fraco, né? E meio híbrido. Assim, pode-se dizer que, quem sabe, ele tinha aí 8 braços, quem sabe ele tinha uma parte do corpo mais parecida com uma aranha, outra mais parecida com um humano, e aí a analogia e as visões de sua forma variam, né, muito, porque a gente está falando de uma mitologia que não foi tão difundida, não foi tão espalhada, não foi tão conhecida. Assim sendo, ela já é uma mitologia remota e as suas origens e as histórias originais, elas foram passadas como um conto de fadas, né, numa cultura africana específica vinculada à região de Gana. Mas, basicamente, a história é a seguinte, né? Na antiguidade, não havia histórias no mundo, não haviam contos e lições, não havia, né, uma utilização da palavra sábia, das histórias, contos e dos próprios mitos. Eles não estavam no mundo. Todas as histórias, todos os contos, todas as lendas, né, todas as sabedorias, né, eram de esqueci o nome agora, mas enfim, do Deus do céu. Niame, eu acho que é Niame, não lembro agora. Mas enfim, a Nancy vivia na Terra, não no céu, e olhava para aquilo e pensava, por que toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, né? Por que todas as histórias, né, estão no céu? E a Nancy queria pegar essas histórias e trazer para o mundo, compartilhar essas histórias com o seu povo, compartilhar essas histórias para a humanidade, que a humanidade também pudesse fazer parte das histórias. Mas a Nancy era pequeno, a Nancy era fraco, né? A Nancy não tinha uma grande capacidade ou um grande poder, né? No mundo era a lei da selva, a lei do mais forte, os grandes felinos reinavam e a aranha não tinha nenhum poder. E então a Nancy, a aranha, teceu sua teia de prata
e pouco a pouco, dia a dia, trabalhando em sua teia, até fazer uma teia que chegasse até o céu. E assim ele subiu pela teia e foi falar com o Deus do céu, dizendo que ele queria comprar as histórias para levar para a terra. Riram muito da cara dele, e cobraram um preço muito alto. Então, de acordo com uma parte da mitologia, o preço era que ele levasse, então, ao céu o grande leopardo, a grande piton, né, e os marimbondos, ou as vespas, né, com ferrões de fogo. E Anansi disse, ok, e todo mundo riu dele, mas ele voltou para a terra e passou a trabalhar em pagar o preço pelas histórias. E cavou um buraco para que o leopardo caísse dentro, e como o leopardo estava preso dentro do buraco, convenceu ele, disse para ele que poderia tecer uma teia que o ajudasse a sair dali, e capturado pela teia poderia puxá-lo para fora. Assim o leopardo se deixou ser capturado pela teia de Anansi, e assim Anansi capturou o grande leopardo, esculpiu uma boneca, né, e cobriu ela com goma, com uma cera, uma goma pegajosa, e assim prendeu a Piton. Em outra parte da mitologia, dizem que tinha também que capturar uma fada, e em alguns lugares chamam de fada, alguns lugares chamam de Piton. Então fica essa dualidade na história, mas enfim, né? Seja como fada, seja como Piton, captura com essa boneca de madeira esculpida em forma de bebê e coberta por uma goma pegajosa. E então faltavam os marimbondos, e aí, para pegar os marimbondos, ele pegou uma cabaça cheia d'água, né? Foi com uma folha de bananeira na cabeça, molhou um pouco a folha de bananeira e atirou água na casa dos marimbondos, das vespas, e chegou gritando que estava chovendo, era uma grande chuva, uma grande inundação, né? E ofereceu a cabaça dele para que os marimbondos entrassem para dentro e se protegessem, e assim ele capturou os marimbondos, assim ele leva, né, tudo o que o Deus do céu pediu, e assim ele é reconhecido, e a partir de então o Deus do céu diz que todas as histórias pertencem a Anansi. E Anansi volta, compartilha as histórias com o mundo e é reconhecido como uma divindade, e a partir daí ele segue tecendo uma teia aonde não são mais os fortes que reinam. São os inteligentes, são os ardilosos, são os pacientes, são os pequenos, que trabalham dia a dia com resiliência e estratégia para construir coisas grandes. Os pequenos derrubaram os poderosos, inspirados em Anansi, a aranha, e a partir daí o leão perdeu o seu trono, e Anansi reina na cultura africana, com inteligência e com a história que se constrói através de um longo tempo, com paciência, persistência e inteligência. Anansi, a aranha, venceu a lei da selva. Por isso eu gosto muito da mitologia de Anansi, porque ela fala do poder do pequeno, daquele que trabalha invisível, daquele que trabalha quietinho, construindo suas teias, armando suas armadilhas, com uma boa lábia, sabendo aonde quer chegar, alcançando o resultado daquilo que quer. Então, são duas coisas muito interessantes e relacionadas ao Kaizen que eu vejo na mitologia de Anansi, né? O poder do pequeno e a grandeza e a arrogância do pequeno. Porque, veja bem, trabalha pequeno, é pequeno, faz aos poucos, pouco reconhecido, mas o alvo dele é grande, o alvo dele é gigante. Tipo, Anansi não mirou
nas histórias do mundo. Ele mirou nas histórias mais altas, ele mirou nos objetivos mais altos e impossíveis. Ele não mudou a lei da selva lutando contra o leão. Ele mudou a lei da selva fazendo que o céu o reconhecesse. Então, não é porque é pequeno, não é porque trabalha pequeno que mira pequeno, né? Ou que o objetivo seja pequeno. A filosofia oriental do Kaizen pode ser também relacionada a outras filosofias, como, por exemplo, a arte da guerra, de Sun Tzu, a exemplo dos bons arqueiros, se o alvo está distante, mire mais alto. Anansi mirou o mais alto que podia para acertar o seu alvo. Então, com isso, eu começo a explicação do poder do pequeno. Qual é o poder do pequeno? E existe real poder naquilo que é grande? Ou quanto maior, também maior é a fragilidade do grande? Para quem assistiu, está na moda, né? No momento tem um novo filme do Avatar por aí. Para quem assistiu o primeiro, eu não vou lembrar o nome do bicho, mas basicamente tinha aquele grande predador que voava alto, né? E ele era o maior predador daquela terra. E para ser capturado, né, vamos dizer, o protagonista, né, para capturar ele, usou de uma técnica muito simples, né? Aquele que é grande, aquele que voa acima de todos os outros, né, não olha para trás, não espera ser atacado, porque ele é o maior, porque ele voa mais alto, porque ele vê tudo que está abaixo dele. Então, ele nunca espera ser atacado pelas costas. E assim, pegou o bichão de surpresa. E o bichão foi derrotado pelo protagonista? Não, foi derrotado pela própria grandeza. Nisso, a gente vê que a mesma mitologia e a mesma inteligência e estratégia de Anansi. Não querer ser grande, aproveitar-se de ser pequeno. Utilizar com inteligência a grandeza da sua pequenez. E quantas vezes na vida a gente está passando um conjunto de trabalhos e dificuldades porque a gente quer grande, forte, perfeito imediatamente. A gente quer sair do não sei para ser o melhor de uma hora para outra. Quando o não saber é a grandeza do aprendizado. Quando o desenvolvimento se dá na aceitação do não saber. E sim, o processo de aprendizado ele é lento, ele tem um caminho, ele exige dedicação, ele exige tempo. A perfeição não se dá da noite para o dia. A perfeição se dá num aprimoramento constante. Esse aprimoramento constante adapta o imperfeito ao movimento do que está ao seu entorno. A evolução não é o melhor, o mais forte. A evolução é sempre o mais adaptado ao meio em que vive. Então, evolução, crescimento e desenvolvimento não é para a grandeza, é para a adaptação, é para saber lidar bem com as condições que enfrenta no dia, no presente. É no dia a dia que a perfeição é lapidada, é no dia a dia, lentamente, que montanhas são lapidadas. Quando a gente vai olhar um cânion, tu tá lá no alto daqueles cânions, né? Aqui pertinho no Rio Grande do Sul, a gente vai ter o Pico do Monte Negro, o ponto mais alto do estado, que fica ali, né, perto dos cânions, depois dos cânions de Cambará. Do alto, a gente enxerga o litoral de Santa Catarina. Mas tu tá ali, no alto do cânion, no ponto mais alto do estado,
E tu vai olhar para baixo, e lá no pé daquele cânion tem um riachinho. E esse riachinho não é grande coisa. Ele é pequeno. E tu vai ver que, tipo, que todo o cânion passa em volta daquele riachinho. E nesse momento, né, não é óbvio, né? A gente tem aqui uma formação rochosa alta, é natural que toda a água escoe, e então cria-se um rio, um riachinho, né, no pé da montanha. Mas não é bem assim. Ao longo de milhares de anos, essa aguinha correndo foi abrindo a montanha. Ao longo de milhares de anos, o riachinho foi cavando, sulcando a terra e abriu a montanha ao meio. Um, um cânion se forma da erosão desses riachinhos. As montanhas se formam do movimento das placas tectônicas que projetam elas para cima, e a maioria delas vem de erupções vulcânicas muito antigas, de grandes transformações, onde a Terra mudou a posição dos continentes. Ali as montanhas se formaram. Mas um cânion não, ele foi aberto por um riachinho. Isso é o poder do pequeno. Isso é o poder da calma, da constância. Por que que eu exalto ou trago tanto esses aspectos? E o que que isso tem em relação com a nossa vida? Quando a gente está lidando com padrões comportamentais, quando a gente está lidando com limitações, os maiores problemas, as maiores dificuldades que a gente enfrenta na vida, né, elas estão vinculadas a uma estruturação psicológica, psíquica, né, que nos predispõe a determinados padrões de comportamentos. A gente aprende uma forma de viver. E quando a realidade muda, a nossa forma de viver, de reagir às situações, ela não vai mudar automaticamente. Porque a nossa psique, ela trabalha a partir de programas pré-inseridos como um computador. E se a realidade mudar, o computador precisa de um programa para aquilo. Né? Vamos utilizar um exemplo, né? Nós temos hoje internet 5G. Nem todos os celulares podem utilizar a internet 5G, nem todos os computadores usam a internet 5G. Né? A gente tem aqui em casa uma Wi-Fi 5G com uma velocidade absurda, né? Mas o meu computador não consegue se conectar nela. O meu computador ainda utiliza 2G. Entende? Não é 3, nem 4. Não, é uma diferença absurda, tipo, porque eu tenho uma internet 5G super veloz e o meu computador utiliza uma velocidade 2G. Para que o meu computador possa utilizar essa internet 5G, que existe agora e antes não existia, é necessário mais do que um programa, é necessário uma peça. No meu computador não vai conectar-se à internet 5G, porque para adaptá-lo a conectar à internet 5G vai sair mais caro do que comprar outro computador. E meu computador não vale, né, essa transformação. Entretanto, né, nosso computador como pessoa, né, ele vale, porque ele é para a vida toda. Né? A adaptação, o aprendizado e a transformação vale, porque não é uma peça fora que eu possa substituir. É algo dentro que eu posso aprimorar. Né? E a mudança no quesito ser humano, a mudança de hardware ou software, é unicamente treinamento e desenvolvimento pessoal. Aprimoramento pessoal. E esse aprimoramento pessoal passa por transformar padrões. Né? E só existem duas formas de transformar um determinado padrão de comportamento, ou, né, vinculado a um sistema de crenças. Né? O ser humano, a partir depois que tem um programa e um padrão instaurado,
ele só muda de duas maneiras. Choque emocional intenso ou repetição. Ou a vida vai te derrubar, te arrebentar, tirar tudo que tu tem, bater de paulada na cabeça e com força e causar uma recalibração cognitiva, que pode chegar nos níveis do absurdo, e através de grandes traumas, onde não tem como eu continuar vivendo da mesma maneira, eu vou ter que me reconstruir. A vida vai simbolicamente me matar para que eu possa renascer. E quando eu falo a vida, falo de situações que podem ser econômicas, emocionais e de saúde. E a gente precisa se transformar, obrigatoriamente, e a vida, um instinto de sobrevivência, ele é forte, e a vida vai buscar o seu jeito, e aí, por um choque emocional intenso, a gente muda o padrão. Ou a gente vai trabalhando evolutivamente, buscando a adaptação, um passo por vez, repetindo diariamente uma nova conduta, reafirmando essa nova conduta, passo a passo, constantemente, até criar um novo hábito. E esse novo hábito vai conformar e fortalecer, um novo valor, um novo entendimento, uma nova verdade, e essa nova verdade vai moldar um novo sistema de crenças. Assim, a gente só tem duas formas de nos transformar na vida e de transformar a nossa vida: na pancada ou no pequeno, pelo grande ou pelo pequeno. Só que, quando a gente está falando de grandes transformações de vida, tipo, o grande é grande mesmo. Imagina que tu está numa situação de vida onde as coisas grandes, incluem economia mundial. Como é que uma pessoa vai ser grande o suficiente para mudar a economia mundial? Como é que uma pessoa vai ser grande o suficiente para mudar um padrão, um comportamento, uma crença, um hábito familiar que moldou toda a tua geração? E aí, de repente, tu quer que teus pais, teus avós e toda a tua família reconheçam uma forma diferente de vida? Quão grande tu tem que ser para afetar o sistema de crenças da tua família inteira? Tu não vai ter esse tamanho da noite para o dia. Tu vai ter que trabalhar e tu vai ter que começar pequeno. Isso é o poder do pequeno. Um passo de cada vez. Pequenas transformações, pequenas mudanças. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. E sim, em algum momento, tu vai ser grande o suficiente para causar um impacto nas coisas ao teu entorno. E o mais incrível é que quando tu chegar nesse ponto, tu ainda vai te sentir pequeno. Tu vai perceber a grandeza do teu tamanho, saber que tu é muito maior do que era, mas consciente de que o máximo, o grande que tu queria lá atrás, nesse momento, ainda é uma unha do que tu um dia poderá ser, se tu continuar crescendo, se tu continuar trabalhando. E a mágica maior do poder do pequeno é que o pequeno não tem limite para crescer. Imagine que a regra é simples. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. 1% ao dia, em um ano, são 365%. Do ponto de vista que eu tenho hoje, o meu máximo que eu posso mirar é 100%. Se eu esquecer os 100%, e se eu focar em 1% ao dia, quando eu vi, eu já estou em 200%.
e nem percebi que o meu limite dos 100% foi ultrapassado lá atrás. Né? Na filosofia do pequeno, a coisa mais legal, a coisa mais interessante que eu observei é que a gente não vê o crescimento acontecer. Um belo dia, a gente acorda de manhã e percebe que está diferente. E quando a gente olha para trás, a gente percebe que aquilo que a gente queria mudar, a gente já mudou faz meses. Né? Aquilo que era um problema e que a gente estava tentando resolver, a gente já resolveu faz meses. Eu já estou hoje resolvendo problemas que eu não tinha. Eu já estou hoje, né, pensando em coisas muito maiores do que aquelas que me preocupavam. Eu já estou hoje muito maior do que eu era. E eu não me vi crescer. Por que que o Kaizen, essa filosofia funciona? Porque a vida funciona assim. Tu não te viu crescer, tu só cresceu. Tu não te viu mudar, tu só mudou. Na maior parte do tempo, a gente está tentando mudar, tentando resolver, tentando transformar algo que já mudou e a gente ainda não se deu conta, porque a gente está sendo guiado por um padrão, por um modo de conduta, por um sistema psíquico que limita a nossa percepção da realidade da vida. E por termos esse condicionamento, essa percepção limitada, temos uma visão limitada das coisas. E se a gente toma a nossa visão limitada das coisas para definir o que é o meu melhor, o meu melhor é sempre capenga, o meu melhor é sempre meia boca, porque eu não estou vendo tudo. Se eu ponho o meu objetivo no 100% que eu enxergo agora, eu vou ficar trabalhando por no máximo 20%. Eu vou ficar me esforçando e brigando para ser 20% melhor. E quando eu chegar lá, eu vou estar insatisfeito com o resultado. E aí a gente fica se esforçando um monte, e quando a gente consegue, o resultado é insatisfatório. Eu não estou pleno, eu não estou grande. Eu só estou um pouquinho maior. E é por isso que o Kaizen vai funcionar outra vez, por isso o poder do pequeno vai funcionar outra vez, porque eu sei que eu estou indo um passo de cada vez. Eu sei que eu só quero ser um pouquinho maior. Eu sei que amanhã eu vou ser um pouquinho maior do que hoje. E eu vou estar feliz por ser um pouquinho maior a cada dia. E quando o tempo passa, depois de um mês, eu olho para trás e eu percebi o quanto eu cresci e o quanto eu ainda posso crescer. Quando a gente bota objetivos grandes e quando a gente tenta resolver tudo de uma vez, a gente não consegue. E se a gente consegue, o resultado é catastrófico. Se eu vou querer mudar tudo, vou usar o exemplo, né? Se eu vou querer mudar, né, um padrão de comportamento, uma realidade da consciência familiar, por exemplo, né, conflitos familiares e sistemas de crenças limitantes, se eu vou querer resolver o sistema de crença limitante da minha família, eu vou ter que ser maior do que ele. Eu vou ter que jogar a verdade na cara de todo mundo. A verdade vai doer. Ninguém vai gostar. As pessoas vão brigar. E eu vou acabar com o sistema de crença, né, com essa verdade, com essa ilusão e com essa crença limitante da família. Vou destruir ela. E todo mundo vai me odiar por isso. Então, todo mundo vai mudar, todo mundo vai aprender, todo mundo vai entender, mas eu não vou estar com todo mundo ao meu redor. E aí eu vou me questionar para quê? Eu queria mudar um sistema de crença limitante para que todo mundo estivesse melhor, e com isso eu afastei todo mundo de mim. E se eu for pequeno, e se eu for um passo de cada vez, e se eu for aprendendo, se eu for entendendo, e se eu convidar essas pessoas para aprender e entender comigo na medida que elas podem.
Só 1% por dia. Não vamos mudar tudo agora, mas vamos buscar uma forma 1% melhor. E se a cada encontro com a minha família eu buscar trazer 1%, né, dessa nova verdade, dessa nova conduta. Se a cada encontro com a minha família eu me esforçar unicamente em que seja 1% melhor e que eu possa transmitir 1% de uma mudança. Um pequeno detalhe, mas que cause alguma diferença. E a cada encontro vai haver um detalhe melhor. E a cada encontro vai ficar mais agradável, vai ficar menos incômodo. A cada encontro, né, eu vou perceber um crescimento, eu vou perceber um aprendizado. Em algum desses encontros, eu de repente eu vou ver o brilho nos olhos de um membro da família, encantado por ter descoberto uma verdade, que era a que eu teria dito se me perguntassem 1 ano atrás. Mas eu não disse, nós não brigamos por isso, e ele levou 1 ano para encontrar ela, para ver ela com os próprios olhos. E no momento em que ele viu, ele está encantado com a descoberta, ele está feliz, está realizado. Esse membro da família descobriu a América. E eu adoro o exemplo do descobrir a América, porque é isso. Tu descobriu o que todo mundo já sabia, tipo, já estava cheio de gente morando ali, tu chegou lá e descobriu, tipo, não tem descoberta nenhuma nisso. Entretanto, tu tem a emoção, tu tem o encontro, aquilo é engrandecedor, aquilo é realizador, e as maiores verdades, os fenômenos do aprendizado mais importantes vêm carregado com essa emoção da descoberta. E a emoção da descoberta é que dá toda a energia da transformação, que dá a felicidade, a alegria e o compartilhar da informação. E essa pessoa, esse membro da família que alcançou essa descoberta, ele está transbordando ela. E ele vai contagiar as pessoas da família. E aí eu não estou trabalhando mais sozinho. Não, muito pelo contrário. Né? Meu trabalho está feito, porque quem vai mudar a família é esse que teve a sua revelação, é esse que teve um salto de consciência e está transbordando, porque ele acabou de descobrir, e ele descobriu ali dentro. Então, automaticamente, essa pessoa é quem vai mudar a família. Talvez não toda, mas essa pessoa vai mudar mais alguém. E esse alguém vai mudar mais alguém. E aí é um efeito dominó, um de cada vez. Então, não te preocupe em mudar toda a família. Ajude uma pessoa que queira aprender. Não foque em transformar os difíceis, os grandes, ou os que trazem mais peso contra. Foca em nutrir os pontos a favor. Nutra aquilo que te favorece. Não perde tempo brigando com o vento. Isso é o poder do pequeno. Para causar grandes transformações, temos que ser grandes. E no momento em que estamos pequenos, a nossa grande transformação é crescer. A nossa grande transformação é fortalecer. E nós vamos fazer isso como? Nutrindo as pequenas coisas que nos nutrem. Nutrindo as pequenas coisas que nos complementam, que nos apoiam, que nos ajudam a crescer. Então, uma das metodologias principais no poder do pequeno é: não foca nos grandes problemas. Foca nas pequenas soluções. A outra das metodologias e dos sistemas ou técnicas que a gente pode empregar é mire pequeno, erre pequeno. Eu adoro essa, isso é o lema dos snipers.
dos franco-atiradores americanos. E isso é perfeito. Se eu mirar num alvo pequeno e errar, não faz muita diferença. Entende? Se eu focar numa pequena solução e descobrir que isso não era a solução, né? Eu achei que isso ia ajudar, mas não ajudou em nada, isso também não prejudicou muito. Tá entendendo? Se eu focar numa mudança pequena e essa mudança pequena não der o resultado que eu espero, isso não é um passo atrás. Isso vai ser um aprendizado, eu já sei o resultado que isso dá, eu posso aprender com essa experiência e eu vou ter uma opinião, uma decisão, né, uma opção mais assertiva dali para frente. Se eu quiser mudar algo grande e depois perceber que aquilo que eu via como solução não era, e perceber que eu me enganei, eu criei um problema gigante para mim. Existe na metodologia do aprendizado, né, um sistema que é tentativa e erro. Isso é uma metodologia científica e é um caminho muito assertivo para a descoberta. Entende? Para que a gente possa descobrir algo novo, a gente vai ter que testar coisas diferentes. Para que a gente possa mudar e transformar a nossa vida, tipo, de uma forma, eu quero uma forma diferente de vida. Forma diferente de vida, tu vai ter que fazer diferente do que tu faz. E para fazer diferente do que tu faz, tu vai ter que testar coisas que tu não conhece. E é natural que nesse processo tu erre. E é natural que nem tudo que tu tente vai dar certo. Mas e se eu for testando em pequena escala? Testando em pequena escala, eu posso testar opções diferentes de uma forma segura. E aí eu vou vendo, olha, isso funciona no pequeno. E uma vez que esse pequeno detalhe funcionou, esse pequeno detalhe que funcionou, ele já vai dar força e ele já vai ser o ponto de partida para outras coisas. E ancorado nessa segurança de que, olha, ali no pequenininho funcionou, eu tenho a segurança de que eu posso pôr aquilo em prática no maior. Eu não vou ficar tipo, tentando mudar com aquele pé atrás do ai, não sei. Será que vai? Será que é isso mesmo? Eu já tive uma pequena amostra. Tá? Entende? Na arquitetura se faz maquete, então faz planta baixa. Toda a metodologia científica, se eu quero construir um robô, eu vou fazer uma versão em menor escala. Eu vou testar pequeno para ver se funciona. E eu vou testar pequeno, e se não funcionar, né, não vou desistir. Se eu testar pequeno e isso não funcionar, eu sei e entendo quais são os detalhes que não funcionaram, né? E eu tenho a capacidade tipo, e a informação necessária para aprimorar aquilo ali e fazer funcionar. Esse é o poder do pequeno. Pequenos passos, decisões seguras, né? Poder testar antes de pôr em prática. Aprender com o processo, se desenvolver com o processo sem que o processo te destrua. Quantas vezes a gente vai fazer terapia, vai fazer uma mudança na vida ou alguma coisa e a gente fica naquela coisa, vou fazer tudo de uma vez, que é grande, né? E a gente consegue fazer o processo e realizar, mas o processo nos destrói. Quantas vezes eu queria, tipo, botei ali um projeto, um objetivo, eu fui lá e realizei o objetivo, né? Quando o objetivo estava concluído, eu nem pude desfrutar, eu estava acabado, moído, cansado, graças a Deus essa porcaria acabou. Um momento de realização da tua vida e tu tá como? Ah, ainda bem que acabou. Então, a gente precisa mudar esse valor, essa visão e essa percepção, essa crença coletiva
de que o que conta é o grande. Precisa sair, vamos, desse mitote na cultura tolteca, maia, na cultura indiana, ou samsara, na visão dos budistas. A gente precisa sair dessa corrida de ratos, de querer ser grande. A gente precisa reaprender e redescobrir o poder de ser pequeno. Todas as coisas grandes são construídas de pequenas coisas. E são as pequenas coisas que determinam as coisas grandes. E a gente precisa encontrar os nossos pequenos poderes, desenvolver os nossos pequenos poderes. Qual é a menor coisa que eu posso fazer a meu favor nesse momento? E hoje eu vou fazer a menor coisa que eu puder fazer a meu favor. Amanhã eu vou fazer a menor coisa que eu puder fazer a meu favor. E todos os dias eu vou fazer a menor coisa que eu puder fazer a meu favor. E em cada um desses dias eu vou ter uma pequena realização. Em cada um desses dias eu vou sentir a beleza e o benefício de estar crescendo. Eu não vou perceber isso nos primeiros dias, mas no final de um mês eu vou olhar para trás e eu vou ver que eu cresci muito. No final de um mês eu vou olhar para trás e perceber que aquilo que era um grande problema no mês passado não tem nem a metade do peso que tinha esse mês. E se nesse mês não tem nem a metade do peso que tinha o mês passado, se eu continuar fazendo uma pequena coisa por dia, no mês que vem esse problema nem existe. Vou fazer uma brincadeira, talvez nem todo mundo goste ou nem todo mundo concorde, mas como uma alusão, eu vou fazer essa brincadeira. Uma piadinha sarcástica, né? Uma ironia, mas que para mim tem um grande sentido filosófico na mudança do sistema de crenças. É mais fácil acreditar que alienígenas construíram as pirâmides do que acreditar que pessoas trabalharam pequeno, dia a dia, incessantemente, carregando pedras muito maiores do que a capacidade humana. É mais fácil acreditar em alienígenas do que pequenas coisas têm poder. Esse é o sistema de crença que impede a gente de crescer. Porque a gente só dá poder para o grande, para o que está fora. A gente menospreza nossos pequenos poderes. A gente menospreza a calma e a constância. A gente menospreza o pequeno trabalhinho diário de tijolinho em tijolinho se construíram as muralhas da China. Uma pedrinha por vez, um passinho por vez. As grandes construções da humanidade foram construídas pequenas.
pessoas simples, com grande dedicação, fazendo 1% ao dia. Esse é o poder do pequeno. E assim eu concluo essa apresentação. Espero que tenham gostado, desfrutado, e que pelo menos 1% dos teus sistemas de crenças limitantes tenham mudado com isso.